Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais um livro sobre a mesa. Vou estar à conversa com o Filipe S. Fernandes. Ele é o autor do livro Made in Portugal, que faz lembrar um programa, não sei, um programa de música da década de 90. E por acaso foi a primeira memória que, quando li o título do livro, pensei logo nesse mítico programa, do Carlos Ribeiro. Os Exportadores Portugueses é também o nome deste, para completar o título deste livro, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Filipe, muito obrigado por teres vindo. Vamos conversar então sobre este livro. Antes disso, o que é que te apresentes? Gostava que fizesses uma apresentação aqui ao público da Rádio Amália para que as pessoas te possam conhecer melhor. Eu sou jornalista, portanto trabalho desde 1985, sou jornalista, mas sobretudo tenho trabalhado em órgãos de comunicação ligados à parte mais de economia, negócios portanto, tem sido o meu trajeto nessa área. Já tenho feito outras coisas, outros livros tudo muito sobre esta temática mais económica, mais negócios, com biografias do António Champalimaud, do Belmiro de Azevedo, livros sobre, digamos, história económica, sobre o caso Bénio nos anos 30, que foi uma coisa muito idêntica quase ao BES ou ao BPN2. Enfim, tenho feito um bocado esse trajeto, sobretudo na área de economia e negócios. E como é que surgiu a ideia para este livro? Este livro surgiu um pouco para tentar, porque de repente parece que se tinha descoberto com a crise em 2011, as exportações de facto começaram a ter uma performance maior, ou pelo menos aparentemente superior, mas parecia que tinha sido uma coisa súbita e isso também me intrigou um bocado e fui vendo e tentando perceber, aliás já tinha alguns dados sobre isso, e perceber que isto era um movimento mais longo, que se acentuou nessa altura porque o mercado interno se fechou muito e, portanto, aí vem o espírito de tentar resolver problemas e a solução era exportar, não é? Na altura, aliás, Angola tornou-se um caminho fácil, mas de qualquer maneira também era uma forma de mostrar a capacidade de adaptação, às vezes, das empresas e dos exportadores às dificuldades. Isso é um mercado, porque depois logo a seguir Angola entrou em crise, mas descobriram-se outros mercados. Portanto, há ali e isto não é um esforço quer dizer, meia dúzia sei lá, uma pequena percentagem pode ser quase de exportação de impulso, porque há um interesse, mas a exportação continuada exige muito trabalho, muito planeamento e muita estratégia, não é? Sim, foi isso que eu tentei explicar ao longo do livro. Não é? Podemos dizer então que é um movimento das exportações, é um movimento que começa antes dessa época. Como é que traças essa evolução das exportações portuguesas? Sim, eu acho que em termos assim quase históricos, Portugal torna-se um parceiro, entra no mercado internacional a sério no fim dos anos 50. Até os anos 50 fazia exportações básicas de vinho, de madeiras, enfim, e quase com muito pouca transformação. É a partir dessa altura, quando adere à EFTA, que se torna um parceiro e o comércio internacional começa a ter importância para a economia portuguesa e se dá a abertura. Portanto, não é uma coisa historicamente muito distante. A partir daí, portanto, houve vários momentos. Há um momento decisivo que altera um bocado, e essa é que é a chave da atual, com a entrada da China na Organização do Comércio Internacional e a liberalização do comércio internacional em 2000, Portugal vai ser afetado nos seus setores tradicionais. Há quase uma dizimação do têxtil, o calçado menos, porque já tinha tido outros problemas e estava a tentar renascer, mas mesmo assim, na cerâmica, em vários setores que foram quase dizimados. E aí houve uma reação interessante que foi a readaptação, a adaptação a esse novo mundo. Portanto, a economia portuguesa reagiu relativamente bem a isso e começou a ter outras estratégias. E a partir de 2005 começa de facto a crescer.
porque Portugal entre 1995 e 2005 perdeu cota de mercado internacional e, portanto, estava a diminuir a sua parcela de exportações. A partir de 2005 há um novo arranque lento, mas que se tornou sólido e persistente. E isso deve-se aqui, esse aumento das exportações a partir de 2005? Houve uma diversificação dos setores, houve mais setores a entrar na exportação. Até então havia sempre um setor dominante, ou era o têxtil e o vestuário e o calçado, que eram os setores tradicionais, depois eram os componentes automóveis e o material, equipamentos, e a partir de 2005 há de facto a entrada de vários setores nas exportações. A metalomecânica aumenta, mas o têxtil renasce, o calçado cresce, a agricultura surge como exportadora, a agroindustrial. Portanto, os têxteis lá mantêm a sua posição. Entretanto, a cerâmica também consegue reagir, até porque a cerâmica europeia, e Portugal em particular, consegue que a União Europeia considere que a cerâmica chinesa está a fazer dumping e, portanto, passa a pagar impostos, e isso permite que dá uma capacidade de respiração à indústria e de transformação da indústria. E, portanto, aumenta exponencialmente as exportações. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que tornam, aliás, a economia mais equilibrada, porque não há nenhum setor dominante hoje. Há vários setores que têm exportações e fortes, portanto, que justificam este aumento. O turismo tem mas o turismo tem sido também, apesar desta explosão, tem sido uma coisa persistente, não é? Aliás, um dos primeiros capítulos do livro chama-se precisamente... Aliás, é o primeiro capítulo, depois da abertura do livro, o capítulo chama-se Os Golos do Turismo. Exatamente. Eu ia perguntar-te que parece-me que faz sentido, não é? Portugal é um país de futebol. Exatamente. Que golos são estes do turismo? O turismo, aliás, isso começa pelo Ronaldo ter feito uma associação com o Cristiano para fazer hotéis. Portanto, essa comparação surgiu um bocadinho por isso, e porque, de facto, o turismo se tornou um setor-chave em Portugal. Aliás, é um setor que já tinha sido chave nos anos 70, depois perdeu algum fogo, mas tem ganho desde os anos... Também a partir neste novo século, tem ganho porque se conseguiu alguma transformação e conseguiu ganhar começou a ter vários tipos de oferta, portanto, e depois eu acho que a questão da adaptação que eles tiveram ao digital, que foi relativamente bem sucedida, e a adaptação que fizeram aos novos processos de turismo, acho que foi bem conseguida, e o país também que conseguiu, uma nova... tornar-se um bom sítio, é uma boa marca hoje, e portanto o turismo também está um bocado a viver disso, e penso que é sólido, até porque tem alguma estrutura, e o país também hoje tem uma estrutura de oferta ao turismo que é muito melhor do que era há uns anos atrás. Entendo. Uma das coisas que se fala muito hoje em dia é que se Portugal não está demasiado dependente do turismo. Tem alguma dependência, mas esse é um setor estrutural, quer dizer, poderá ter, obviamente, nunca é muito bom depender só mas acho que a dependência, apesar de tudo, não é tão elevada como no passado foi de alguns setores. É evidente que é relevante, porque é um setor que... Mas tem algumas vantagens do que tinha no passado. Por exemplo, hoje o turismo não é uma coisa não é tão sazonal como era, portanto consegue ser... principalmente nas cidades de Lisboa, Porto e eventualmente no Algarve, já começa a chegar a entrar por outubro, novembro dentro, e começa mais cedo. E, portanto, isso é um fator também mais de que dá alguma segurança de ser um setor com algum músculo para se sustentar, não é? Porque quando se torna muito sazonal, qualquer outro destino lhe pode retirar capacidade. Eu penso que isto tem mais... E, ao mesmo tempo, a oferta é muito diversificada
e abrange muito várias. Não é localizada, portanto, não é só o Algarve, o sol do Algarve, ou só Lisboa em determinada. É Lisboa durante vários meses do ano, ou todo o ano, é o Porto, é o Algarve, é a Madeira, e portanto começam a aparecer outros destinos no interior. Portanto, é uma coisa mais sólida do que seria se fosse só sazonal. Converso hoje com o Filipe S. Fernandes. Ele traz-nos este livro, Os Exportadores Portugueses. Made in Portugal é, aliás, o mote para esta conversa, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos ouvir, sem perdermos mais tempo, a Marisa com este Cavaleiro Monge. E depois de termos ouvido a Marisa com Cavaleiro Monge, ouvimos também a Namora e este Afadista, é assim o tema que acabámos de ouvir, com letra de Manuela de Freitas. E tanto a Namora como a Marisa são bons exemplos da nossa capacidade de exportar cultura, não te parece, Filipe? Sim, aliás, eu acho que aqui neste livro falta um exemplo, que é o fado. Porque o fado tem um fator distintivo da nossa digamos, da nossa identidade, sei que é uma identidade, mas é um dos fatores distintivos e ao mesmo tempo foi um dos digamos, fenómenos culturais, ou por exemplo, uma das músicas que conseguiu renascer de certo modo a partir dos anos 90, não é? E criar, e renovar-se, rejuvenescer e criar, julgo que um mercado, eu não tenho ideia de qual será a extensão do mercado, mas eu penso que terá algum valor, porque se somarmos o número de fadistas que hoje existem, com as digressões que fazem, com os espetáculos que fazem, com os discos que editam, começa a ser digamos, um nicho relativamente interessante e importante na música portuguesa e, digamos, nas nossas, digamos, exportações da indústria criativa e da indústria cultural. Não tenho dúvidas nenhumas. A cultura também é algo de que falaste neste livro, essa nossa capacidade de exportar cultura, ou até mesmo em relação aos produtos que são exportados, terem uma marca distintiva portuguesa? Sim, muitos deles têm essa marca. Aliás, uma das grandes mudanças das nossas empresas, das nossas exportações, eu creio que tem a ver muito com um fator que é, por exemplo, a disseminação de institutos politécnicos, muitos deles com cursos de engenharia, de designers, enfim, dessas várias áreas, que permitiram que empresas no interior, empresas fora de Porto e de Lisboa, conseguissem recorrer digamos, a mão de obra qualificada, altamente qualificada e preparada para que, no fundo, depois introduzem isso nos seus produtos, quer nas questões técnicas, quer nas questões de designer. Quer dizer, hoje em dia por exemplo, os pavimentos ou a nossa cerâmica ou aquilo que é a indústria decorativa não tem nada a ver, aliás, com o que era há 15, 20 anos. Hoje todas essas empresas têm designers, gabinetes de designers, nossa indústria têxtil, nossa indústria de calçado, enfim. E isso também faz parte, quer dizer, é quase a dimensão criativa que é introduzida nessas indústrias, não é? É uma coisa que quando há este assunto, quando se fala disto das exportações e nesses setores como o calçado, como a indústria têxtil, hoje em dia fala-se muito de acrescentar qualquer coisa, ou seja, só se consegue sobreviver se for de facto um produto diferente, e só assim é que se pode competir com outros países. Também foi essa uma das conclusões a que chegaste? Sim, aliás, digamos, esse acrescentar valor e essa capacidade de fazer coisas já diferentes e com qualidade, tanto de design como em termos de tecnologia, etc., é um dos fatores que leva a que, por exemplo, no calçado, quer dizer, porque o mercado do calçado é internacional. Portanto, ele disputa mercado com designers ou com coisas internacionais. Mesmo quando nós dizemos às vezes no têxtil e no calçado que nós temos, mas os outros é que têm as marcas, mas mesmo isso o design era muito relevante, porque, por exemplo, eu conheço casos concretos de empresas de sapatos e outras de têxtil e vestuário que, por exemplo, sendo fornecedoras de cadeias como a Zara e as suas diferentes marcas,
como conseguiram ter qualificação, estão embranhadas dentro do processo. Isto é, muito dos produtos que nós vemos à venda são pensados e desenhados por empresas portuguesas ou por empresas com designers portugueses porque isso aumenta a capacidade dessas empresas e, portanto, tornam-se quase parcerias estratégicas. E isso existe, por exemplo, muito também na indústria das componentes automóveis, é que nós temos empresas portuguesas que participam nos níveis digamos, que estão presentes e participam na concepção de novos modelos e de novas coisas. Portanto, estão embranhadas, digamos, na tecnologia de ponta e naquilo que se faz de ponta em termos de indústria automóvel. E estão presentes. Isso dá-lhes dá-lhes competências, dá-lhes qualificações que não teriam de outra forma, não é? Quer dizer, é muito relevante. Porque há essa competência técnica e design. E quem é que são os colossos das exportações? Os colossos das exportações são, sobretudo, algumas empresas de componentes automóveis que exportam, como a Auto Europa, a Bosch, depois a Portocel, hoje Navigator, que é da indústria da celulose, e basicamente são essas, e que retêm apesar de tudo, têm um grande peso, representam para aí 20% das nossas exportações. O que às vezes pode parecer perigoso, mas aí até há um exemplo que eu dou, que era, em 2007 havia uma dessas 10 empresas que era a Qimonda, e que, por isso simplesmente, faliu, no fundo, desapareceu o mercado, e rapidamente ela foi substituída por outra quase com a mesma dimensão, e isso permite de facto mostrar que nós temos alguma resiliência. Aliás, a economia portuguesa tem alguma resiliência. Já me disseste quem são os colossos das exportações e os donos dos botões, que aparece no capítulo seguinte. Isso há muitos. De facto, nós temos alguns nichos onde dominamos e temos alguma presença relevante no mercado internacional. Obviamente que não são os colossos do mundo, mas, digamos, quase aquele ditado que se diz grão a grão. Nós, grão a grão, vamos conseguindo crescer e criar. E isso também é relevante, porque a dada altura o crescimento faz com se muitos exportarem, mesmo que seja pouco, portanto, o bolo torna-se enorme. E esse é um dos grandes desafios futuros da economia portuguesa, é de facto aumentar o número de empresas exportadoras. Hoje os números falam em 20 mil exportadores, poderia ser mais, convinha que fossem muito mais. Até porque as exportações, muitas vezes só vemos as exportações do lado normalmente, quando ouvimos as notícias do lado da economia, isto melhora o déficit e tal, melhora... Mas há um outro lado também. Há outro lado que é, normalmente, e muito sinteticamente, as empresas exportadoras, aliás, há vários estudos empíricos feitos sobre isso que dizem que normalmente as exportadoras tendem a ser maiores, empresas maiores. Depois são mais produtivas, finalmente pagam mais salários, os rastros de capital e a sua capacidade financeira é superior. E, por outro lado, tem capacidade de gestão. Porque uma das coisas que às vezes se esquece é que exportar muitas vezes, muitas empresas, a exportação é meterem produtos no contentor e mandar para um país. Quer dizer, digamos, essa exportação o valor dessa exportação não é relativo. Quer dizer, há muito isso e é importante que continue, mas mais relevante é que eu consiga digamos, controlar as operações de venda, ter a capacidade de receber, etc. E isso implica que a empresa tenha uma estrutura e que é uma estrutura de venda complexa, com algumas... E é uma atividade arriscada, não é? Porque implica eu colocar mercadorias ou colocar empresas ou máquinas em determinados sítios que depois posso vir a perdê-los, porque pode haver uma alteração e, portanto, não é uma coisa, não é assim coisa tão linear como às vezes se diz com facilidade, não é? A exportação, normalmente uma empresa entrar na exportação é uma coisa complexa. Não é uma coisa muito
muito fácil, não é? Portanto, e é preciso ter presente isso. Portanto, normalmente quem entra em exportação já tem alguma capacidade financeira, tem capacidade de gestão, tem bons colaboradores, enfim, bons produtos, enfim. O que é que o Estado pode fazer para ajudar a que uma empresa fique com essa capacidade de exportação? O Estado pode ajudar, facilitando algumas, e hoje e cada vez se... Aliás, tem facilitado às vezes coisas pequenas. Que eu uma vez estava a falar com o exportador e a coisa melhor que lhe fizeram há relativamente pouco tempo foi poder... O processo de guias de exportação era uma operação complexa e bastava que mudasse a matrícula do caminhão ou outra coisa para inviabilizar essa guia. Hoje em dia isso é online e, portanto, por exemplo, ele estava, digamos, quase eufórico porque agora perdia um fator, às vezes, de impedimento de uma exportação rápida, porque se o caminhão vinha errado, tinha que reiniciar o processo, ou se havia uma pequena alteração, tinha que reiniciar o processo. E agora, como é online, o processo é muito rápido. Quer dizer, portanto, há determinadas essas coisas. O Estado pode, de facto, facilitar. Eventualmente, pode dar quem defenda que o Estado devia dar incentivos maiores a quem exportasse. Por exemplo, pagar menos impostos, menos IRC. É provável que haja outras opiniões contra, que se fosse, mas pode ser podia ser uma medida para aumentar e forçar a exportação. Porque, de facto, a exportação tem estas várias implicações. Porque quem exportar maus produtos ou quem se limitar a fazer só a exportação, chamada exportação contentor, não vai muito longe. Portanto, quem vai estar na exportação a sério e que tem um impacto na empresa muito grande. Filipe S. Fernandes, ele é o meu convidado de hoje. Conversamos a propósito deste livro, Os Exportadores Portugueses, Made in Portugal. É um retrato, um ensaio, aliás, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E seguimos com dois bons exemplos de exportação da música portuguesa. Vamos ouvir a Dulce Pontes primeiro e depois os Madre Deus, com O Céu da Moraria. Aqui está, Madre Deus, O Céu da Moraria, um projeto bem português e que teve imenso sucesso lá fora também. Aliás, uns dos primeiros a terem enorme sucesso fora do nosso país. Hoje converso com o Filipe S. Fernandes a propósito de exportações. Filipe, tens aqui um capítulo do livro que nos fala das exportações invisíveis. O que é que queres dizer com isto? Eu, de certo modo, chamei isso, porque são aquelas coisas que não se vêem. Muitas são, por exemplo, no caso das exportações, no caso, por exemplo, das escolas de gestão hoje portuguesas, as escolas têm muitos alunos estrangeiros, fazem muitos cursos, por exemplo, fazem para formação de executivos em Angola, em Moçambique, noutros sítios. E, portanto, digamos que isso também são exportações, não é? Quer dizer, no fundo são exportações de serviços. E tal como existem, por exemplo, muitas das construtoras e das empresas de consultoria, de engenharia, etc., muitas delas viveram à conta digamos, de exportações dos seus de trabalhos que foram fazer. Por exemplo, eu conheci há uns anos uma empresa de construção no Norte, que quando a construção desapareceu praticamente em Portugal, eles, entretanto, tinham conseguido um contrato, havia na obra de construção do Canal do Panamá, e entretanto, isso serviu-os de mote, e associados a essa empresa, que era uma empresa espanhola, associados a essa empresa espanhola e uma outra francesa, foram para um metro na Arábia Saudita, para a Argélia, para a França, para a Bélgica, e, portanto, eles limitavam-se, quer dizer, a empresa construtora existia, eles tinham funcionários, mas os funcionários eram todos deslocalizados, quer dizer, eles não tinham cá nada. Portanto, houve muito esse tipo de negócios, que aliás que persistem, porque isso cria e abre mercados. E, apesar de tudo, subiu bastante. Tal como os centros de competência que são instalados cá, de multinacionais, isso no fundo, são quase exemplos de exportações também. Não é?
Filipe, quais são assim, os novos setores da economia portuguesa com capacidade para se exportar? O que é que está assim aí? Eu penso que hoje todos os setores têm. O que se pode dar é aumentar o valor, eventualmente, e o número de exportadores, mas todos os setores estão, desde das indústrias criativas, que digamos que seriam aquelas, mas se nós as tomarmos no sentido global de design, de música, enfim, de cinema, televisão, todas essas. Há tendencialmente pode haver um crescimento e já há alguma exportação, mas quase todos eles, até o caso do setor dos serviços, que era aquele que estava mais virado para dentro, também se virou bastante para fora. Quer dizer, e o que eu acho é que não há nenhum setor que algum poderá de repente aumentar de facto de valor, mas hoje em dia digamos que a mentalidade e até a maneira como todos os negócios são feitos, até pela questão da digital hoje em dia, que é fácil, eu penso que hoje as coisas que nascem tendem a ser globais, não são tão viradas para... Haverá sempre projetos, não é, digamos, mais virados para dentro, mas que serão mais pequenos. Mas tendencialmente tudo nascerá com uma visão já mais global. E penso, mas todos os setores, que era uma coisa que não existia há 15, 20 anos atrás. Havia setores que eram quase muito... Aliás, tínhamos as construtoras, havia muito poucas construtoras internacionalizadas, a agricultura antes do Alqueva, muito pouca, tirando o vinho, enfim, assim, alguma fruta, e as exportações não eram significativas, e hoje são significativas, nas flores, nos primores, enfim, não há um setor não há um setor dominante e tendencialmente todos vão exportar. Isso eu penso que é mais um dos fatores distintivos. Boas notícias trazidas hoje pelo Filipe S. Fernandes. Estamos na reta final desta conversa. Relembro que falamos sobre este Made in Portugal, os exportadores portugueses. É um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E, Filipe, uma última pergunta. O que é que te surpreendeu mais em relação a esta tua investigação, em relação à escrita deste livro? Tu és, de facto, alguém que está bem informado relativamente a este tema, mas nos últimos tempos o que é que te surpreendeu? Algo que tenhas descoberto relativamente a este assunto? O que me surpreendeu mais foi, de facto, o perceber que, por exemplo, no interior de Bragança, ou, digamos, quase até o Alentejo, o número e alguns casos excelentes de empresas que existem em áreas de, por exemplo, tecnologia e eletrónica, enfim, nessas regiões, o impacto que tem essa rede de instituições universitárias e de investigação que, apesar de tudo, existem nesse interior, as ligações cada vez maiores em termos de infraestruturas que permitiram dar alguns saltos. Esse foi o fator que foi o que mais me... Porque, apesar de tudo, apesar de eu conhecer alguma coisa do país, não tinha tanta noção do impacto. Obviamente, são empresas que faturam algumas 15, outras 30, outras 10 milhões de euros, mas são coisas, às vezes, com algum significado e com algum impacto local, e isso é muito relevante. E todas elas com muita vocação internacional, muita vocação global, com muito conhecimento do que estão a fazer e conhecimento dos mercados. E isso é muito relevante. Filipe, queres acrescentar mais alguma coisa? Algo que queiras dizer e não disseste? Não, penso que toquei um bocadinho em tudo o que achava que devia tocar. Acho que está. Muito bem, Filipe. Muito obrigado por teres vindo e fica aí como sugestão de leitura também das Madragoas Os Exportadores Portugueses. É um livro do Filipe S. Fernandes, um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vale a pena, num tempo em que se fala muito desta nossa crescente capacidade de exportar, para aprofundarmos um pouco mais e para ficarmos a saber o que é que exportamos, como é que exportamos e também para ficarmos a conhecer melhor o futuro
das exportações portuguesas. Este livro é essencial, Os Exportadores Portugueses, do Filipe S. Fernandes. Foi ele o meu convidado desta noite e despedimos-nos com duas vozes, de facto, com grande capacidade de chegar aos ouvintes, não apenas os portugueses, mas de todo o mundo. Falo da Carminho e do António Zambujo, e para o final deste programa ficamos com este dueto, Meu Amor, um dos temas que podemos encontrar no disco do António Zambujo, Até Pensei Que Fosse Minha, um disco que está a fazer muito sucesso no Brasil, até porque o conceito é precisamente o António Zambujo a cantar temas do Chico Buarque. Este dueto é fantástico. Meu Amor, para o final destas Madragoas. Até amanhã e um forte abraço.